Bom, apesar do meu relacionamento como amiga do Bruninho, ter ele como profissional tem um papel bem importante na minha vida, não só pela questão do resultado estético dos treinos, mas pela questão do desequilíbrio muscular que eu sempre sofri. Sempre treinei, né, de um jeito ou de outro, mas o Bruno teve um papel bem importante na minha evolução física e de qualidade de vida. Acho que a questão da individualização que ele tem com os alunos dele tem um reflexo bem grande nos resultados e realmente o que comprova a qualidade do treino dele, a qualidade do serviço dele é o resultado que os alunos dele mostram, né? Então, para mim, fez uma diferença bem grande. Eu tive resultados bem bons. E o Bruno é uma pessoa que trabalha com muita excelência, ele é uma pessoa excepcional. Eu tiro meu lado suspeita de amiga para falar do trabalho dele, porque como aluna eu só tenho elogios em todos os sentidos. Olá, olá, tudo bom com vocês? Muito bom ter vocês aqui na aula 3. Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Aqui hoje eu vou mostrar como eu faço para garantir os resultados dos meus alunos, né? Essa aula vai ser bem densa. Eu já digo para vocês que essa aula vai ser bem densa, então prestem bastante atenção, vai ser um conteúdo bem denso. Eu vou mostrar os princípios que eu utilizo na minha metodologia, né, com todos os meus alunos que vêm tendo diversos resultados bacanas, como eu já mostrei na primeira e na segunda aula, né, e que conseguem chegar nos seus resultados, né? Então, sem depender de genética, sem depender de medicamentos ou qualquer outra coisa do tipo que a gente falou já nas outras aulas também, tá? Se você não assistiu os primeiros episódios, eu recomendo que você assista, pois eles são peças fundamentais, tá? Para você estar conseguindo conectar as coisas aqui. No primeiro episódio a gente falou sobre os mecanismos da hipertrofia muscular, intervalos entre as séries, o que é importante, né? A gente está entendendo para estar conseguindo colocar isso dentro das periodizações de treino, coisas fundamentais que muita gente erra, né? No episódio 2 a gente falou de técnicas avançadas de treinamento, então os principais pontos, o que a maioria das pessoas erram, como que a gente pode estar utilizando, como tirar o máximo proveito dessas técnicas, né? Eu já vi muita gente pecando aqui, muita gente mesmo, né? Colocando as coisas aleatoriamente numa prescrição de treino, né? Eu também coloquei no primeiro, no segundo episódio, casos reais, né? Que casos até que já tinham desistido de tentar, tinha colocado culpa na genética, como eu trouxe para vocês, né? Que a gente começou a colocar a metodologia em prática, a gente conseguiu ter muitos resultados, né? Além dos casos, obviamente, que eu mostrei na aula de ontem, né? Que a gente conseguiu melhorar demais dos casos de escoliose, né? Desvios posturais, desequilíbrios musculares e trazer muita qualidade de vida, diminuir muitas dores. Eu acredito que seja a coisa mais importante, não só a parte estética, né? Mas parte de ter qualidade de vida, né? Enfim, é fantástico isso, né? Ver esses resultados acontecendo e acontecem cada vez mais, graças a Deus, né? Antes de tudo, eu quero agradecer por todos os comentários que vocês deixaram aqui embaixo, todos os comentários que vieram até a mim através das redes sociais. É muito legal, é muito gratificante ver que vocês estão aí, estão gostando, né? Me mandando sempre feedback, é extremamente importante. Essa é a nossa missão, né? Levar conhecimento para mais pessoas, ajudar mais pessoas, fazer com que mais pessoas tenham resultados, né? E sair desse negócio que não tem como ter resultado, né? Mas vamos lá. Você deve estar se perguntando, como a maioria das pessoas me perguntam isso, volta e meia eu recebo essa pergunta. Por onde que eu começo? Como que eu faço para estar começando a fazer um trabalho mais específico, mais bacana, né? Bom, pensando nisso, eu montei essa aula exclusiva hoje, né, com os principais pontos, os pontos mais importantes que você tem que saber para estar garantindo os resultados, tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês o que eu faço, né, para garantir os resultados dos meus alunos, baseado em tudo que a gente já viu nos autores, na base que a gente falou lá na primeira aula, né? E para estar trazendo os resultados para todo mundo, aliando a ciência com a prática, né? E é exatamente assim que será no curso. Mas antes, eu preciso te dar um aviso. Seria humanamente impossível detalhar todos os pontos aqui agora nessa aula, né? Porque cada caso é um caso, essa aula vai ficar extremamente longa, a gente vai ficar falando nessa aula aqui até amanhã, e a gente não tem tempo suficiente para isso, né? Além disso, já está bem corrido aqui, eu já estou preparando o conteúdo com mais de 15 aulas exclusivas, né, lives exclusivas, enfim, para o curso, né? Então hoje eu vou te explicar tudo
o máximo que eu consigo aqui, dentro desse tempo que a gente tem, para esclarecer o máximo de muita coisa. Vai ser muito pancada a aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que você não viu coisa igual ainda, tá? Eu vou te explicar sobre como realizar a periodização de treino, avaliação postural, tudo hoje, né? E claro, que temos que começar a partir da base de tudo. E qual que é a base de tudo? A avaliação postural. Então a gente vai começar agora com a avaliação postural. Beleza? Vamos para cima, cola em mim aqui, não tira mais o olho dessa tela, que você vai aprender hoje como que se vai fazer para evoluir nos seus resultados, ok? Vamos lá, avaliação postural é extremamente importante, é a chave número 1 para a gente estar garantindo o sucesso dos resultados. E por que é extremamente importante? Porque a gente não consegue fazer absolutamente nada se a gente não tem uma base para estar olhando, né? Então a gente não, se a gente está fazendo principalmente uma assessoria online, como que você vai fazer um treinamento sem estar conhecendo o seu aluno? Se está conhecendo como que o seu aluno é, qual é a capacidade física dele, o que ele tem de desvio postural, você pode estar prejudicando muito o seu aluno colocando alguns exercícios, né? Então a gente tem que fazer avaliação postural para detectar problemas de postura, detectar as dores, né, os possíveis causadores das dores que ele está sentindo, e obviamente para estar evoluindo na hipertrofia muscular. Então a gente vai ver os alinhamentos, desequilíbrios musculares, tem as tensões, né, que tem na musculatura, né, os encurtamentos musculares. Então isso são papéis importantes para a gente estar garantindo os resultados. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pega uma pessoa com uma escoliose grave, como que a gente vai passar, por exemplo, um agachamento com sobrecarga axial? A gente não pode estar fazendo isso, a gente vai estar prejudicando ainda mais. Ou uma pessoa que tem um problema, uma lesão labral, e a gente passa algum exercício que pega exatamente no ângulo que a lesão labral está ali na pessoa, ou o problema no ombro, a gente não faz um fortalecimento no ombro dessa pessoa, né? A gente simplesmente manda ela fazer supino lá, pesado pra caramba, e sem fazer um fortalecimento provavelmente vai causar mais desconforto ainda. Então é extremamente importante a gente fazer essa avaliação postural para estar identificando tudo isso aí e para saber por onde que a gente vai começar a fazer o trabalho, qual que é o foco principal que a gente precisa fazer, que o aluno não pode ficar sem. Ok? Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, né? Ou se duvidar até você mesmo, que fique assim, ó, 8, 10, 12 horas por dia sentado assim. É muito comum, tenho certeza que você tem aluno assim também, que trabalha o dia inteiro sentado, nessa postura ruim, com os ombros para frente, né? Então aqui a gente tem encurtamento de trapézio, flexores do quadril, parte posterior, a gente tem um glúteo em uma posição extremamente alongada, então ele perde seu tônus muscular, né? Então são tensões e músculos que a gente falou, lembra de músculos fásicos, músculos tônicos, que tendem já a ter esse encurtamento ou ficar relaxado, perder o seu tônus muscular, e quando a gente permanece muito tempo numa posição, isso acaba se agravando. E se a gente não consegue fazer uma avaliação postural, como que a gente vai estar fortalecendo essas musculaturas? Então, por isso, a importância da avaliação postural. Existem pessoas com diversos desvios posturais. Se duvidar, você está vendo em alguma dessas imagens aqui, algum colega seu, ou até você mesmo, ou algum aluno seu, né? Obviamente a gente não vai ter tempo de detalhar um por um aqui, mas a gente precisa apenas de uma coisa para estar conseguindo ajustar os desvios posturais e garantir a hipertrofia muscular. O que seria isso aí? A gente tem que estar entendendo quais são os músculos que estão fracos e encurtados, né? E também entender um pouco de anatomia, para saber qual que é a função da musculatura. Não adianta nada eu saber que o músculo está encurtado, mas eu não saber por onde que eu começo. Às vezes a gente acha que é um músculo, mas é outro. Isso também é um erro que acontece bastante. E como que a gente faz isso? Através de testes, né? Então a gente vai fazer alguns testes para estar avaliando se a musculatura está encurtada ou não. Aqui a gente tem quatro desvios posturais mais comuns, né? A gente tem, óbvio, aqui a posição ideal, a posição cifótico-lordótica, então a gente tem uma cifose muito grande, uma lordose muito grande, perceba que até a barriga está para frente, é muito comum. O dorso posteriorizado, ou seja, a gente tem uma retificação da lombar, uma cifose bem grave, então a gente tem inibição de glúteo aqui também, e aqui o famoso sway back. O que é o sway back? É como se tivesse a sua pelva aqui sendo projetada para frente. Muitas mulheres têm isso e acontece por desequilíbrios musculares. Então a gente tem uma hiperextensão dos joelhos, né? A gente tem
uma propulsão, vamos dizer assim, da parte do quadril, então a gente não tem uma ativação bacana desse quadril, a gente tem geralmente os flexores do quadril muito tensos, então a gente tem que fazer essa avaliação para estar entendendo o que a gente tem que dar prioridade nos alongamentos, o que a gente tem que dar prioridade nos fortalecimentos. Tá? Então vamos entender um pouquinho dos testes aqui. O teste é o seguinte, eu trouxe alguns testes para vocês, tá? Esse primeiro teste aqui é um teste que a gente faz de adutores. Tá, se você fizer esse teste ou pedir para algum aluno seu, com certeza alguém não vai conseguir chegar com a palma da mão no chão aqui, com a abertura bacana das pernas, né, e mantendo toda uma estrutura padrão. Tem pessoas que conseguem chegar, mas tem uma curvatura da torácica aqui muito excessiva. Então, às vezes, não é que ele está com os adutores num comprimento ideal, e sim que ele tem uma hipermobilidade dessa parte torácica. Então, o que a gente consegue identificar aqui? Se a pessoa tem encurtamento dos adutores ou não, baseado em como que ela consegue chegar aqui numa posição ideal ou não. Tem gente que encosta o peito no chão, tem gente que não consegue encostar nem dos dedinhos, né, a ponta dos dedos na mão, da mão no chão. Então a gente consegue identificar o encurtamento, se a gente tem uma retificação da lombar aqui ou não, se a gente tem essa hipermobilidade aqui da torácica ou não, né? E a mesma coisa do outro lado. Aqui, esse pé, ele tem que vir em praticamente 90 graus com o chão, né? Aqui nesse caso tem um encurtamento sim da parte posterior. E outra coisa interessante que a gente consegue avaliar nesse teste aqui é essa perna de baixo. Se essa perna fica muito levantada, tem pessoas que têm bastante encurtamento nessa questão aqui, significa que a gente tem a parte dos flexores do quadril encurtados. Então, fez um teste, avalia inteiro. Fez outro teste, avalia inteiro. Não avalia só aquela musculatura que você está avaliando. Porque às vezes aqui você está encostando no chão, mas você consegue perceber que tem uma retificação da lombar. Ou aqui você percebe que a pessoa está trazendo, porque ela força demais para trazer a perna para frente aqui, para trás no caso, né? Aí você acha que ela não tem um encurtamento de posterior, porém a perna de baixo está completamente fora do padrão. Então tem que estar olhando os dois casos. Outras duas imagens que eu trago para vocês, essa imagem de vista lateral, aqui a gente passa o fio de prumo, né? Fio de prumo é um fio que a gente traz igual esse aqui, ó. Percebam que tem essa linha aqui no meio do tronco, né? Então a gente traça essa linha para estar entendendo em que posição que esse aluno se encontra, né? Então a gente consegue perceber que se tem uma hiperextensão dos joelhos, se como é que está a linha do glúteo, do quadril, se tem uma hiperlordose ou não, torácica também. Então a gente consegue perceber tudo isso aí para estar tentando entender. Preciso estar, ela tem uma hiperlordose, por exemplo. A gente consegue trabalhar um pouco mais de abdômen para trazer um alinhamento melhor, né? A gente consegue trazer os alongamentos mais para a questão de glúteo, né? Para estar fortalecendo esse glúteo, para estar deixando ele mais em pé, mais empinado, né? E nessa foto do lado a gente tem o teste de Trendelenburg. O teste de Trendelenburg é o teste que a gente consegue identificar desequilíbrio no quadril, mais especificamente no glúteo médio, né? Então quando a gente faz esse teste aqui, a gente tem um desabamento da pelve, é porque o glúteo médio está muito fraco em relação aos adutores, por exemplo. Aí você vai estar perguntando, Bruno, eu vou fazer exercícios específicos para glúteo médio, que coisa ridícula. Não, não é ridículo, meu amigo. Pensa aqui comigo. Você passa o dia inteiro caminhando ou correndo. Se você tem um desequilíbrio nesse quadril, nesse glúteo médio, você vai ter que estar fortalecendo. E você só vai conseguir fazer esse fortalecimento se você fizer exercícios específicos de fortalecimento da função do glúteo médio. Bruno, mas eu não preciso fazer isso. Então pensa comigo, você fica aí o dia inteiro correndo, o dia inteiro caminhando. Volta e meia, quando a gente está fazendo essas atividades, caso você fique o dia inteiro sentado, mas toda vez que você caminha ou você corre, você fica em um pé só. E quando a gente fica em um pé só, o glúteo médio é o responsável por manter a pelve neutra. Se você não tem a pelve neutra, ela fica balançando o tempo todo. E se ela ficar balançando o tempo todo, sobrecarrega a sua lombar, a sua coluna. Isso não vai ser nada legal, você vai sentir bastante desconforto. Então, sim, é importante trabalhar movimentos isolados, exercícios isolados. É por isso que eu bato tanto na tecla, brigo tanto com a questão dos exercícios isolados e compostos. Como que a gente não vai fazer exercícios isolados para situações específicas como essa? Não tem como, eu não vou conseguir trabalhar glúteo médio fazendo um agachamento, por exemplo. Não tem como, né? São coisas específicas.
Eu solicito uma média de 18 fotos, 19 fotos para estar analisando de todos os meus alunos, né? E não tem como trazer tudo aqui, é impossível, né? A gente ia ficar até amanhã falando de cada teste, tá? Mas com esses que eu estou mostrando para vocês aqui, já consegue ter uma evolução absurda, que, gente, ninguém faz avaliação postural. É raro, é raríssimo fazer isso aí. E eu fico cada vez mais apavorado. É a mesma coisa que você pegar um carro para viajar sem passar numa oficina antes para fazer uma revisão. Como que você vai viajar? Você sabe se tem um pneu furado ou não? Sabe se o motor tá bom ou não? Se foi tudo trocado? Vela, óleo, filtro, foi tudo trocado? Você não sabe, então você vai passar lá para confirmar, né? Então a avaliação postural é isso aí, você vai fazer uma avaliação para confirmar o que você pode fazer com aquele aluno e o que você não pode fazer, ok? Depois disso, a gente já entra direto na periodização de treino. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, tá? A periodização de treino, a gente identifica, a gente monta ela a partir da prioridade que a gente tem que dar, em cima da capacidade física, e que a gente vai ter isso tudo em cima da avaliação que a gente fez. E, obviamente, em cima da anamnese, de algumas perguntas que a gente vai fazer rápidas para o aluno. Então, a gente vai traçar o volume de treino, a intensidade do treino que a gente vai estar utilizando, as prioridades do aluno, né, obviamente, e, lógico, a capacidade física que a gente pega lá em cima da avaliação postural. O volume de treino, se for uma pessoa iniciante, a gente vai estar falando um pouquinho mais pra frente, mais específico sobre isso. Se não for iniciante, a gente tem que tomar como base os treinos antigos que ele vinha fazendo. Por quê? Se a pessoa já é acostumada a fazer com volume X, a gente tem que dar continuidade nesse volume, né? Porque se ela faz, sei lá, 15 séries hoje e começa a fazer um trabalho com você passa 8 séries, talvez ela não tenha uma evolução tão boa, né? A não ser que você tenha que fazer todo um trabalho lá de diminuir o volume de séries, enfim, mas se for pensar na questão da evolução, ela não vai ter uma evolução tão boa. Então entender essa questão do volume, a intensidade, principalmente a prioridade do aluno é extremamente importante. E por que é extremamente importante? Eu já peguei casos, por exemplo, de alunos que queriam ter o foco, por exemplo, em quadríceps, já dei esse exemplo em outras aulas que eu dei, e a periodização, o cálculo do volume de treino dos treinos anteriores dela não era compatível com essa prioridade que ela queria, né? Então ela queria foco numa musculatura X, mas essa evolução não vinha acontecendo. Então por isso a importância da periodização do volume de treino, do cálculo do volume de treino. Ok? Vamos lá. Então a periodização do treino na musculação a gente faz da seguinte forma: a gente tem o volume de treino, né? A gente faz o cálculo em cima de séries por grupo muscular de sessão de treino. Então se eu treino uma vez na semana eu vou ter um volume, se eu treino 2 vezes esse grupo muscular eu vou ter outro volume. A gente vai ter que estar entendendo em cima de sessão de treino dentro da semana. E a intensidade é a carga que a gente utiliza, sempre vai ser a carga. Dentro da musculação, dentro da nossa literatura, tudo que a gente fala de intensidade, intensidade igual a carga, e não é qualquer outra coisa, não é intervalo, não é cadência, não é outra coisa. Tudo que a gente fala que não for de intensidade, que não for carga, é percepção subjetiva de esforço. A gente vai aumentar essa percepção ou diminuir essa percepção subjetiva de esforço, tá? E como que a gente faz o cálculo de volume de treino? A gente faz o cálculo da seguinte forma: a gente vai identificar qual é o motor primário do movimento, tá? E tá trazendo esse volume em cima desse motor primário. Então pensa comigo, se a gente tem exercícios isolados, obviamente a gente vai contar 100% das séries para aquele grupo muscular. Cadeira extensora, 100% para o quadríceps. Porém, quando a gente tem exercícios compostos, a gente vai pegar o motor primário desse exercício e trazer essa quantidade para esse motor primário. Então 4 séries de agachamento, eu vou contabilizar 4 séries de quadríceps, por exemplo, e os exercícios, as musculaturas auxiliares, eu posso até deixar de lado se eu tenho alguma dúvida, mas o ideal é que você contabilize meia série, porque pensa comigo, como que você vai contabilizar para exercícios, para grupos musculares auxiliares do movimento, igual que você conta para o motor primário? Não tem como, é impossível, você vai estar indo contra você mesmo, né? Então você tem que estar identificando qual que é o motor primário do movimento, né? E tá trazendo essa contagem de volume de treino específico para cada grupo muscular. Ok? Ficou claro até aqui? Não perde o fim da meada, que tem muita coisa ainda pela frente. Ok? O que a gente sabe de volume load? Volume load é séries vezes repetições vezes intensidade. Então a gente faz esse cálculo para estar trazendo um volume load, né? Lembra que a gente já falou nas aulas passadas sobre intervalo de séries, métodos avançados e tudo mais? Agora que a gente consegue colocar tudo isso na prática, né? A hipertrofia é dose-resposta, ou seja, quanto mais a gente treina, mais sinalização para hipertrofia a gente vai ter.
Mas a gente não pode achar, né, que sair tacando aí volume igual louco vai ser a solução. Até porque, antes de tudo, nosso corpo tem que criar adaptações necessárias, melhorar a sinalização para hipertrofia, a síntese proteica, aumentar as unidades motoras contráteis, né, actina, miosina, lembra que a gente falou sobre isso, né? E temos que ir evoluindo aos poucos. Então, o volume de treino, ele vai ser progredido gradativamente ao decorrer das semanas, dos mesociclos, sem loucura, sem achar que é o bambambam e ficar se comparando com um atleta profissional, por exemplo, que você fica acompanhando na rede social, que o cara já treina 10, 15, 20 anos, né? Isso é o maior erro, as pessoas querem se comparar com uma pessoa que é 100% atleta, que fica acompanhando na rede social, onde a pessoa faz tudo certinho e você que está se comparando com ela não consegue ter a mesma alimentação, não consegue dormir, não tem o mesmo tempo de treino, não tem a mesma dedicação, não consegue ter porque você tem outras tarefas diárias, né? Lá é o trabalho dele, o seu trabalho não é ficar treinando, não é ser um atleta, né? E se for, meu amigo, quebra tudo e vai pra cima, porque é assim que a banda toca, você tem que se fuder, entre aspas, né? Mas se você não for, você tem que dar prioridade a algumas coisas pra estar otimizando. Então não se compare com o treino daquele cara que já tem há 20, 30 anos treinando. Não se compare, ok? E o que a gente tem aqui de quantidades ideais, né? Quantidades máximas e mínimas de série. Bom, a quantidade mínima para pessoas iniciantes, a gente varia entre 7 e 10 séries por grupo muscular. Ou seja, faz o cálculo que a gente falou anteriormente, né? O cálculo de volume de treino por séries de grupo muscular, tá? Pra gente estar entendendo se esse volume bateu e se está tudo certo, tá? Antes de sair progredindo o volume igual um maluco, né? Querendo chegar lá em 20 séries já de uma vez, tente melhorar cada vez mais a intensidade do seu treino. Progrida a intensidade para ter mais ganho de força, né? Lembra que quanto mais força, mais carga a gente vai estar utilizando, maior vai ser o volume load, né? Lembra que a gente falou da questão da tensão mecânica, da mecanotransdução, da fibra do tipo 2, tudo que a gente falou lá atrás, agora encaixa tudo aqui. Por isso que a gente tem esse passo a passo, por isso que a gente tem que entender de uma forma linear, bonitinho, para não estar as informações sendo perdidas ao longo do caminho, ok? Obviamente que o aumento é importante ser progressivo, não pode ser tipo a moda louca, né? Tem estudos que mostram pessoas fazendo série de 30, 40, 50 que conseguem ter resposta assim, então não tem um teto máximo ainda, né? O máximo é o quanto o seu corpo consegue responder e por isso que a gente tem que estar evoluindo gradativamente. Tem pessoas que conseguem evoluir constantemente com 10 séries, com 12 séries. E para que eu vou sair de 10, 12 séries, fazer o cara fazer com 20 séries se ele tem uma evolução bacana? Não é porque ele tem 10, 12, uma evolução com 10, 12 séries X que ele vai ter 2x com 20 séries. Claro que não. Depende de um monte de coisa, como a gente falou lá atrás. Parte hormonal, dieta, sono, enfim, uma série de fatores importantes que determinam se a pessoa vai ter a sinalização ou não. Enfim, né? Se você acostumar já o seu corpo a fazer com 30 séries, com toda certeza você vai ser prejudicado, porque você vai ter que progredir a partir disso aí, vai ficar cada vez mais difícil estar progredindo, né? Eu já vi pessoas que possuem 2, 3, 4 anos de treino fazendo 25, 30 séries por grupo muscular. Eu já vi até meninas mesmo, eu já comentei isso aqui, fazendo isso para treinar costas, por exemplo. Né? O físico, você olhava para o físico da pessoa, era um físico que não era um físico modulado, você via que o físico, né, no caso, esse grupo muscular não era um grupo muscular forte para ter essa quantidade de séries aí, né? Então, o físico não tinha síntese proteica para tudo isso, ela estava ali no efeito platô porque ela não conseguia sair dessa zona, achava que aquilo ali era a solução dos problemas dela, alguém falou para ela e ela acreditava que ela tinha que estar fazendo no mínimo 30 séries, era uma coisa absurda, né? E aí você vai ter que destreinar o corpo, né, entrar em destreino mesmo, né, o físico, desse volume todo para depois estar conseguindo evoluir. Ou seja, olha quanto tempo você vai estar perdendo se você ficar pulando as etapas, né? E nisso você já perdeu quanto tempo de treino? 1 ano, 2 anos, 6 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo você treina? Então é bem complicado, né? Então se você fica pulando as etapas, é muito complicado estar evoluindo, né? Então a gente deve ter a progressão do volume de treino aos poucos, como a gente pode ver aqui nos artigos que eu estou trazendo para vocês, e realizar uma recuperação, porque é aqui que o seu corpo entra em supercompensação, né? Que o seu corpo vai evoluir em todos os sentidos. A gente vai diminuir o risco de lesões,
a gente vai ter uma super compensação do corpo em termos de síntese proteica, em recuperação muscular e tudo mais, né? E a maioria das pessoas acham que nessa fase a gente perde tempo, mas é bem pelo contrário, é nessas fases que a gente ganha. Então a gente tem dois estudos, né? O primeiro do Mike Israetel e aqui embaixo do Brad. Aqui ele mostra, o Brad, ele mostra uma periodização de 1 ano, né? E o Mike, um mesociclo de 7 semanas, né? Entre 6 e 8 semanas. Então perceba que a progressão aqui, ó, dentro do mesociclo é de 2 em 2, de 2 em 2 séries ao longo das semanas até chegar no período de recuperação, né? A mesma coisa aqui, a gente vai evoluindo, 7 a 10, 10 a 15, 15 a 20, cai para 2 a 3 séries. Olha a diferença de quantidade de séries. Depois a gente vem para um volume alto de novo, né? Que seria o período de choque, e a gente cai num destreino de novo. E por que isso? Para a gente sair do efeito platô. É por isso que eu falo que tem como a gente garantir. Quando a gente faz essas oscilações, a gente consegue garantir a sinalização para hipertrofia, consegue garantir que a gente vai sair desse efeito platô e não vai ficar nessa mesmice de resultados o tempo todo. Então, pensem que vocês têm que dar um estímulo alto, né, por algumas semanas, poucas semanas, e depois entrar num período de recuperação. Pelo amor de Deus, não cometa mais esse erro. Eu vejo gente treinando há 4 meses, 3 meses, 2 meses, pancada pra caramba em cima do físico. Eu falei, gente, como que você quer evoluir se você não dá descanso pro seu físico? O seu físico precisa descansar. Como é que você vai estar evoluindo numa coisa que você não dá descanso, né? Então vamos lá. O volume de treino, a quantidade do volume de treino depende não de quantas vezes você vai estar treinando, né? Sinalização para hipertrofia, e sim do volume de treino, né? Porque se a gente consegue igualar o volume lógico, que é o que a gente está vendo até agora, o resultado da sinalização de hipertrofia é igual. Diversos estudos mostram isso pra gente. Quando a gente tem um volume load equalizado, né, um volume load equalizado, a gente tem a mesma sinalização. É óbvio, né, quando a gente consegue dividir o treino em 2, por exemplo, em 2, vamos dizer que a gente queira treinar costas 2 vezes na semana, a gente consegue manter uma intensidade mais alta durante os 2 treinos do que num treino só. Se a gente tem um volume de treino alto, na metade, lá dos 70% de treino para frente, a gente vai ter uma diminuição na intensidade. Isso é normal, isso é gradativo. Agora, se a gente consegue dividir, a gente consegue manter os 2 treinos de uma forma intensa o treino inteiro. Então isso pode ser mais benéfico. Só que vai ser mais benéfico porque a gente vai aumentar o volume load por causa da carga que a gente vai estar utilizando. Entendeu? Conseguiu pegar a jogada? Então não se atentem tanto. Vou treinar 2, 3 vezes na semana porque é melhor. Não é que é melhor. É que você vai estar conseguindo fazer um volume de treino maior. Se você consegue pegar esse volume e trazer numa sessão de treino só, tá tudo bem. Beleza? Aí entra a questão que a gente já falou da capacidade física, do volume de treino ideal para aquele aluno não e tudo mais. Ok? Gente, seguinte. Aproveita que eu estou trazendo tudo isso para vocês. Coloquem todo esse conhecimento em prática, tá? Você pode melhorar os seus resultados, pode melhorar o resultado dos seus alunos. Para de ficar perdendo tempo, pelo amor de Deus, e vamos ajudar mais as pessoas. Você que é treinador, vamos ajudar as pessoas, fazer com que elas cheguem nos resultados, né? Fazer com que elas alcancem cada vez mais resultados como esse aqui, ó. Essa aqui é uma aluna minha, a Ana Lívia. Ela treina na academia do prédio, não é uma academia que tem 1 milhão de equipamentos, então a gente conseguiu evoluir muito. Essa foto aqui não é nem a primeira foto dela ainda, mas perceba que dentro das evoluções a gente consegue ter uma evolução cada vez maior. Então a gente aumentou muito a questão do quadríceps, do posterior, o glúteo, nem se fala, evoluiu pra caramba, linha abdominal. Gente, a gente consegue evoluir muito só fazendo essas questões que eu falei. Faz a avaliação postural, entende o que o aluno precisa, o objetivo do aluno, traz para a periodização de treino, faz essas oscilações, pum, resultado garantido. E aqui também é a mesma coisa, né? Perceba que até aqui parece que ele está se jogando para frente e aqui já não. Isso é tudo questão de encurtamento muscular, desequilíbrio muscular. Então a gente consegue trazer um alinhamento. Perceba aqui, ó, a questão da linha torácica, linha de abdômen, quadríceps. Gente, é uma evolução que a gente fica extremamente feliz. É muito gratificante ver essas evoluções, ver os feedbacks que as pessoas têm, e eu quero que vocês consigam levar isso para mais pessoas. Carreguem isso com vocês, apliquem isso que eu estou mostrando para vocês hoje, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter ótimos resultados. Ok?
Gente, um recado importante agora para dar a vocês, extremamente importante, cola comigo. Na próxima segunda-feira eu vou abrir as vagas para o meu curso, tá? Que vai fazer você entender todo o processo de periodização de treino, avaliação postural e hipertrofia muscular, né? Para fazer com que os resultados aconteçam, todos esses resultados que eu estou mostrando para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês aqui de uma forma mais específica, mais detalhada, tá? A gente vai ter 6 módulos, né? A gente vai falar sobre cadência, fadiga muscular, ciclos da periodização, como calcular volume de treino, exercícios isolados, compostos, dar detalhes sobre isso, né? Como progredir na intensidade, alongamentos, cardio pré e pós-treino, como treinar com cargas altas sem correr risco de lesão. A gente vai ter lives exclusivas, né? Para sanar todas as dúvidas. A gente vai ter o módulo 6, módulo 5 vai ser com expert, a gente vai trazer vários experts, a gente já tem confirmado lá 2 médicos, 2 fisioterapeutas, enfim, fora tudo que a gente já falou até aqui, só que com muito mais detalhe, porque a gente vai ter tempo para estar falando isso lá, não tem tempo limite, né? E obviamente eu só tenho um objetivo, garantir de fato os resultados que demorariam meses, quiçá até anos em semanas. Eu quero trazer isso para vocês, como eu mostrei aqui, resultados de 6, 7, 8 semanas, 12 semanas. A gente tem que estar evoluindo a cada semana que passa, tá? É um curso que envolve muita coisa, tem muito conteúdo lá dentro, tem muito investimento meu em cima de artigos, de cursos, de livros, de mentorias, de tempo mesmo, né? Enfim, eu já gastei bastante dinheiro para estar tendo todo esse conhecimento, vários R$ 1.000 aí para ter todo esse conhecimento e trazer para vocês de uma forma clara, objetiva, compilada, né? Compilada mesmo, sem enrolação nenhuma, tintim por tintim ali, tudo que você precisa de fato para estar garantindo o resultado. Não um monte de enrolação que a gente vê por aí, um monte de coisas que você não consegue aplicar. Tudo que eu vou te mostrar você vai aplicar diretamente na prática. Na prática mesmo, não é só no conhecimento, no achismo ali não. É tudo direto na prática, ok? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu percebi ao longo do tempo aí, falando com colegas de profissão, com alunos meus, né, com amantes, praticantes da musculação, coisas que podem fazer você parar no meio do processo, no meio do caminho. A quantidade de informações que existem sem o roteiro certinho, a quantidade de mitos que existem é assustador. Gente, é assustador, eu fico abismado. Eu já escutei pessoas falando muita besteira aí, coisas que a gente não, que só consegue treinar, ter bons resultados trabalhando com cargas extremamente altas, né? Ou que os treinos curtos são os que mais ajudam no emagrecimento, né? Ou até que a gente só consegue ter bons resultados tomando algum medicamento. Cara, isso é um absurdo, é assustador, é fora de contexto, né? Eu quero ajudar isso, fazer com que vocês tenham esse acesso, que vocês consigam evoluir, né? Tudo isso que eu mostrei na jornada para vocês aqui e muito mais, tá? O fato é que agora você tem as informações corretas, tá? Para estar seguindo. Se você chegou até aqui e acompanhou todas as aulas, né? Aula 1, aula 2 e aula 3 nessa jornada, você já sabe que depende única e exclusivamente de você para estar evoluindo e fazer a evolução nos seus alunos, nos seus amigos, nos seus colegas, enfim. Tá? Bom, basicamente existem 2 opções. A primeira opção é você ficar reclamando de tudo, que não tem resultado, que a sua genética é ruim, que fulano não tem resultado por causa disso, daquilo e não sei o que, né? Ficar reclamando o tempo todo. Ou você tomar as rédeas da situação, tomar as rédeas de tudo isso, ter o controle total da situação, ver as mudanças acontecendo semanalmente, né? Ver as pessoas falando que estão mudando, te agradecendo por isso, você mesmo se olhar no espelho e falar, caramba, velho, tô conseguindo evoluir, tanto em progressão de carga, quanto no volume de treino, quanto nos seus resultados, né? Enfim, e você consegue ter isso aí agora no final do ano já. Pô, a gente tem 3 meses ainda para estar treinando. Se você não tiver resultados em 3 meses, cara, pelo amor de Deus, eu duvido se você não vai conseguir ter resultados com tudo que eu vou te dar lá dentro do curso e tudo que eu te mostrei agora, tá bom? E outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu vou colocar a minha mão no fogo por vocês, tá? Você deve estar se perguntando se tudo isso é pra você, né? Se você viu todos os casos que eu mostrei durante a jornada, os depoimentos que estão aqui embaixo, né? Com certeza você vai ver que sim, é pra você, né? Se você chegou até aqui e quer de fato ter acesso e transformar os seus resultados em semanas, né? Isso é pra você sim. Se você quer ajudar os seus alunos, isso é pra você sim. E sabe o que é melhor? Escuta aqui. Se você entrar no curso
e não gostar do curso, eu devolvo 100% do seu dinheiro. O risco é todo meu. Você vai entrar lá, vai bater o olho, se você não gostar, eu te devolvo tudo. Simples assim, você não corre risco de nada. Eu vou correr o risco por você. Beleza? Absolutamente zero o seu risco. E tem mais. Quem garantir nas primeiras horas vai ter um desconto brabo, um desconto absurdo, tá? E os primeiros 10 que comprarem vão ter uma mentoria exclusiva comigo. Então, tem desconto, tem mentoria e mais. Se você quiser parcelar, e ainda vou deixar parcelar, e o parcelamento vai ser mais barato que um hambúrguer. Não, se você não quiser garantir isso, é porque de fato você não está comprometido com os seus resultados, não está comprometido com os resultados dos seus alunos, né? E obviamente vai ficar choramingando depois, porque não vai ter resultado e vai ter que aceitar e tá acabado. Certo? Então é o seguinte, na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições, eu vou enviar um e-mail para vocês com um link, né? Com tudo explicado, né? O curso é 100% online, com mais de 9 horas de duração, na verdade bem mais de 9 horas de duração. A gente vai abordar tudo que eu comentei com vocês aqui. A gente vai ter certificado, vai ter e-book, live exclusiva, convidados de outras áreas, como eu já falei. Estou tentando trazer cada vez mais pessoas de outras áreas, né? Psicólogos, nutricionistas, enfim, outros conhecimentos, para estar agregando cada vez mais valor lá dentro para vocês, né? A parada vai ser sensacional. E lógico, uma coisa muito importante, né, vai ser acesso para sempre. Vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Vocês vão comprar e pronto, vai ter acesso para sempre. Beleza, galera? Enfim, galera, espero de coração ter ajudado vocês aqui nessa jornada. O negócio foi muito legal, foi muito emocionante. A gente teve mais de 1000 inscritos, eu fiquei muito feliz. É muito bom ter recebido esses feedbacks de vocês, né, esses comentários, falar que a aula tá ajudando vocês no dia a dia. Enfim, meu muito obrigado de coração. Eu conto com vocês. Fiquem ligados na caixa de e-mail de vocês, que na próxima segunda-feira eu vou enviar o link e os primeiros 10 vão fazer a mentoria comigo, né? Vão ter uma mentoria exclusiva comigo e nas primeiras horas vocês vão ter um desconto brabo. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, fique com Deus, ótimo restinho de sábado para vocês, ótimo domingo para vocês, tamo junto, segunda-feira a gente se vê. Abraço! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João, sou profissional de educação física e participei da mentoria do Bruno nesse tempo aí que a gente esteve junto aí. E posso falar para vocês que valeu muito a pena acordar domingo cedo, sábado cedo, 6 horas da manhã para fazer a mentoria às 7 horas da manhã. Teve dias que foram à noite, mas valeu muito a pena esse tempo porque o Bruno abordou todos os assuntos de treinamento para a gente melhorar a nossa prescrição, nosso treino, para melhorar os resultados dos nossos clientes, né? E lá ele abordou sobre o volume de treino, cálculo de volume de treino, periodização, alongamentos, avaliação postural. E se a gente fosse fazer sozinho, a gente ia demorar muito mais. E são assuntos que quase ninguém fala, né? E se fala de uma forma muito superficial. E com essa mentoria do Bruno, ele agregou muito valor, porque se eu tivesse uma dúvida, ele ia lá e respondia a minha dúvida. Então posso falar que foi uma experiência muito grande nesse tempo que a gente esteve junto, né? Valeu todo o esforço que ele fez com a gente também, nosso também, né? Acordar cedo, ir atrás de conhecimento, né? Buscar sempre conhecimento para melhorar nossos treinos e dos nossos clientes também. Então eu posso falar que valeu muito a pena, foi uma experiência muito grande. É isso.